Queria, na verdade, agradecer de coração, meu Raimundo, a mútua, a todos aqui presentes, aqueles que admiravam e admiram meu avô Leonel Brizola. É por ele que eu estou na política, é para honrar o nome dele, eu e meus irmãos, para dar continuidade à ideologia que o Brizola implementou aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no país. É para recordar a memória, principalmente dentro do nosso partido PDT, porque partido que não tem memória, como dizia meu avô Leonel Brizola, partido que não tem memória não é nada senão um agrupamento de pessoas com interesses imediatistas. E é isso que acontece na maioria dos partidos, né? E vivemos hoje no Brasil uma crise enorme, uma crise política em todos os partidos políticos, inclusive no PDT. Infelizmente. Porque não é possível que seja liderado, ou na sua maioria, por um aparato empresarial burocrata, que não haja uma rotatividade na sua direção partidária, que é o princípio de todo partido político, é uma rotatividade. O partido político nasce e existe para emancipação do povo e a soberania popular. Essa é a finalidade do PDT que foi construído. Mas a gente está ali brigando para que não se esqueçam de Leonel Brizola, de Getúlio, de João Goulart e Darcy Ribeiro, né? Que foi um precursor da ideologia que tinha dentro do CIEP, né? Que projetou o CIEP como útero materno do povo brasileiro, sabe? Então a gente luta. O vereador ele não pode fazer tanta coisa como se imagina. O vereador às vezes tem a mão engessada, né? É difícil, né? Eu acho que o maior papel do vereador é fiscalizar realmente, né? E o vereador pode propor emendas no orçamento, ir lá cobrar do prefeito, que, poxa, a praça está abandonada, a rua está dessa maneira, precisa fazer poda, o alargamento da rua, das calçadas, enfim, né? Como está a cidade, como é que estão os moradores dessa cidade. Eu acho que o vereador ele tem que estar na rua realmente conversando com a população, sabendo, sair do seu gabinete, deixar o paletó lá no gabinete, arregaçar as manguinhas e conversar com a população, como eu disse aqui no meu primeiro discurso, ouvir e olhar, né? Saber o que acontece na realidade na ponta. Então, é o meu primeiro mandato, Geraldo e Raimundo. Eu tenho muito orgulho de, nesse primeiro mandato, eu ter conseguido duas coisas. De tantas que a gente trabalhou e fizemos, tem uma coisa que eu sou muito grato que eu tenha conseguido, e meus pais na Câmara tenham entendido a importância. O primeiro foi a preservação dos CIEPs. Hoje o CIEP do município é patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. Assim como o Corcovado, o Pão de Açúcar, hoje é patrimônio, sabe? É um encontro feliz. O CIEP é um encontro feliz de três gênios que vão ficar na história do nosso país. Leonel Brizola, o político a favor do povo, o estadista, o Darcy Ribeiro, o gênio da educação, né, que projetou, como eu disse aqui, o CIEP como útero materno do povo brasileiro, né, e por fim, o gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, que projetou, e aí a gente estudando, Geraldo, as curvas do desenho do Niemeyer do CIEP foi baseado nas curvas das montanhas cariocas e na curva da mulher brasileira. É um gênio, é verdade. Aquilo ali é uma maravilha. O Niemeyer, quando faleceu, o mundo inteiro vai querer reconhecer sua obra. O mundo inteiro vai aplaudir de pé a sua obra desse gênio. E nós temos aqui a escola projetada por ele, idealizada por Brizola e por Darcy Ribeiro. Então, é uma vitória do povo carioca, é uma vitória do povo sofrido e glorioso do povo carioca, porque isso vai ficar para a história, materializado no concreto, né? Então, isso deu muito orgulho para a gente fazer e trabalhamos, porque tem que ser aprovado, são 51 vereadores, tem alguns anticristonistas ainda, infelizmente, enfim, temos um lá que é a favor da morte, um tal de Bolsonaro, e tem um outro que é a favor do Flamengo. Bom, enfim, você contra de tudo ali, né? Faz parte da democracia também. E respeitamos isso. Embora alguns, né, defendam a ditadura militar e hoje
se beneficiam da democracia, que é uma coisa engraçada, né? Infelizmente. É uma contradição enorme, né? Quer dizer, são favores da ditadura, mas são eleitos pela democracia, né? Então, é uma coisa que eu não consigo conceber ainda. E uma luta que travamos muito lá na Câmara e que deu resultado, deu um enorme resultado. Hoje, todo carioca não pode se orgulhar que daqui a 10 anos, todas as escolas do município vão ser em turno integral. Isso é a primeira cidade do país a ter isso em lei. Isso é um avanço para a cidade do Rio de Janeiro. Porque quando o Brizola levantou essa bandeira do turno integral, as pessoas não entenderam. Talvez não tenham compreendido a magnitude daquilo lá. Em 1980, na década de 80. Tivessem dado continuidade ao CIEP, hoje teríamos mais de 10 milhões de jovens que teriam passado pelaquela escola, estariam formados, longe das ruas, das drogas, né, da violência. Você vê o crack aí destruindo famílias, destruindo crianças. Eu acompanhei os abrigos, Geraldo, eu vi, sabe, uma dor enorme de uma criança de 7 anos perder o seu brilho no olhar, perder a esperança, não ter fé. E os abrigos não educam para nada, a gente não está preparado para isso, e não vem com o centro, não vai estar preparado, porque lá atrás quebraram justamente o que ia salvar esses garotos, como o Darcy Ribeiro falava, há 20 anos atrás. Se não cuidarmos das nossas crianças hoje, o Darcy falando há 20 anos atrás, no futuro vamos ter medo de criança. E o que aconteceu profeticamente, Darcy, um homem de visão, um homem que morou 10 anos com os índios, é o brasileiro que mais sabe de ecologia, né? E uma coisa que eu me pergunto, poxa, Darcy, por que você não perguntou naquela campanha por Gabeira, quantos nomes de cipó tu conhece, Gabeira? Eu duvido que você conhecesse algum. Né? E perdemos a eleição ali. Né? Então perdemos a eleição ali, que era a continuidade, né, esse promovimento do CIEP, que era um projeto maravilhoso, revolucionário na América Latina, porque era a libertação da mulher. Sabe, numa situação de miserabilidade, o homem abandonava o lar e deixava a mulher com 5, 3, 4, 5 filhos, às vezes mais. E onde é que essa mulher ia poder deixar seus filhos e poder buscar o sustento do lar? Né? Temos um governador dizer que aí como se tivesse uma fábrica de marginal, mas não, porque ele não faz escola, pô. Marginal é ele. Esse é verdadeiro. Então quem são os criminosos desse estado? Quem são os verdadeiros criminosos? São aqueles que acabaram com o CIEP. São todos eles. Moreira, Franco, Marcelo, não, eu gosto de dar nome aos bois, você tem que dar nome, para as pessoas se lembrarem quem foi os criminosos. Porque isso é crime que leva à pátria. Você encerrar uma escola, isso é crime contra aquele menor que não tem condições de se proteger. Você encerrar o futuro daquela criança, isso é um crime bárbaro. Foram eles, sim, Moreira Franco, Marcelo Alencar, que felizmente foi nosso, o casal, e agora esse governador também que encerra esse CIEP. Então, a gente tem que fazer uma análise profunda do que acontece no estado do Rio de Janeiro, que o que aconteceu, o que sucedeu para que a gente se encontrasse tanta criança de rua ainda em 2011. É inacreditável. Né? Não vemos aí gato, vaca de rua, cavalo de rua, como o Darcy Ribeiro falava, aqui tem existe criança de rua. Então, eu acho que esse projeto aprovado pela Prefeitura, aprovado pela Câmara Legislativa, de colocar todas as escolas em turno integral, é um avanço que o Rio de Janeiro dá e uma demonstração de como a política pode realmente ir de encontro aos anseios da sociedade e trabalhar para o futuro das próximas gerações, que são justamente as crianças e os jovens. Isso é um grande avanço que o Rio de Janeiro dá no município. Eu acho que está de parabéns a Câmara de Vereadores por ter aceitado essa proposta nossa e o prefeito também ter endossado, porque lá no futuro, com certeza, vão ter que construir mais escolas. É inevitável que se construa mais escolas. Exato. Isso é o principal, é o plano.
corretíssimo. Você pode ver que um professor bem pago, ele vai ser bem qualificado, tem que ter horas exclusivas, ele não pode ficar dando aula num colégio, sair correndo e ir para o outro, sabe? Tem que pegar um transporte péssimo, a cidade toda trancada, e ele corre de um lado para o outro para poder, no final do mês, ter o seu salário ali para poder sustentar a sua família. Então isso é absurdo. Então acho que a grande proposta, que era a proposta do Brizola, é essa dedicação exclusiva. E o professor que mora naquele bairro tem a finalidade de trabalhar ali naquela comunidade, como aconteceu com um companheiro aqui, trabalhava no posto de saúde e foram mandados para um outro lugar. Então, tenho certeza que quando ele estava no posto de saúde, ele conhecia aquela pessoa, né? Ele tinha identificação. Está pedindo uma parte? Já que você falou nisso, eu vou colocar só o seguinte: eu saí do posto de saúde que eu trabalho há 29 anos por política. E essa campanha de vereador. Foi Pedro Paulo e Chiquinho da Mangueira. Como eu não ia trabalhar para eles, arrumaram um esquema para me tirar daqui. Sandário Miranda, que é o presidente da administradora de Orlando. Eu estou contigo nessa luta, mestre, tá? A gente não é perfeito, não, mas a gente gosta dessa luta. Porque é um absurdo você fazer, é uma covardia o que fizeram e traz o seu exemplo.